Sempre defender os professores e a escola, apesar de eu saber que a escola não tem facilidade em lidar com superdotação, muito menos com deficiências, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas, assim, o professor não tem nenhuma formação. A gente não tem... Assista ao vídeo e venha aprender mais sobre fatos e curiosidades do mundo da neurodivergência. Aos 60 anos, eu fui fazer a avaliação lá no teu instituto, né? A Maria Lúcia é diretora de um instituto que avalia a superdotação. Eu fui fazer a avaliação e descobri que eu sou superdotado. Aí, assim, eu desconfiava que eu tinha uma inteligência um pouquinho melhor do que a média, ponto, né? Eu só achava isso. Mas depois que eu vi que minha classificação era muito acima e era realmente de superdotado, aí que algumas fichas caíram. Olha, com 60, né? Aí eu descobri, puxa vida, então por isso que eu sofria tanto na escola. Eu recebia bullying na escola por ser inteligente. Por quê? Porque eu lia antes os livros de ciências e daí quando a professora ia dar aula eu fazia perguntas que os meus colegas nem entendiam as perguntas. Aí eles me chamavam de nerd, naquela época me chamavam de CDF, né? Não é bom não explicar qual é o significado. Não traduza. Não traduza. Então eu sofria por causa disso. Peixinho do professor, tem isso, né? Peixinho, preferido do professor, peixinho do professor. E isso, de alguma forma, acabou me desmotivando e em várias matérias eu fui mal. Mas depois eu pensei, mas por que eu fui mal? Eu fui mal porque eu achava tão saco estudar que eu não estudava, daí claro, né? Daí vai mal. Então muitas coisas começaram a fazer sentido para mim depois que eu soube, depois que eu vi a avaliação, né? Depois que eu soube que eu era superdotado. Inclusive, eu achava assim... quando eu estava na 7ª série, eu quase reprovei em matemática. Fui para a recuperação final e tal, porque eu achava chato o jeito que o professor explicava. Mas depois o que aconteceu? Depois eu fui me tornar professor de matemática. Então, mas como é que se pode? Ah, mas você ia mal na escola e depois virou professor de matemática? Foi uma vingança, né? Foi a vingança. Mas foi justamente por isso, porque o jeito que era ensinado não batia comigo. Eu queria criar, inventar, descobrir coisas da matemática e não aquela coisa quadradinha, certinha, que tinha que obrigatoriamente ser, né? E aí, por isso, eu acabei indo mal, né? Mas depois... mas acontece muito com as crianças superdotadas, justamente porque eles têm uma dedução lógica pelo raciocínio que eles chegam no resultado. Uhum. Aí você tem que fazer aquela sentença matemática com as parcelas uma em cima da outra, com o sinalzinho de mais ou sinalzinho de menos das coisas, e se não preencher aquilo, o professor acha que você está colando, ou que você inventou, que você copiou de algum lugar. E eles não veem qual é o sentido de eu dizer, né? Maria comprou não sei quantas frutas, foi na feira, quantas frutas Maria comprou? E põe 39. Você tá com a resposta na... 39. Aí, não, a professora quer que ponha Maria foi à feira e comprou 39 frutas. Como você disse, é um porre para eles. Porque o escrever é muito cansativo, porque eles pensam muito rápido. Sim. Então, na hora que começa a desenhar, que ainda a parte motora não está bem desenvolvida para isso, ele vai direto no ponto, né, no resultado. E o professor não aceita aquela sentença incompleta. E então, é difícil para a criança também, ou para o adolescente, que seja, ter a paciência de entender, por exemplo, eu me identifiquei bastante com isso daí. Então, tudo que eu falo, acho que você vai começar a fazer o checklist. Assim, acontecia a professora queria ver se eu sabia utilizar as ferramentas que ela estava me ensinando, né? Então, e às vezes eu cortava um caminho, porque tinham coisas que eram óbvias. Tem coisa na matemática que você resolve com uma regra de 3, né? E lógica. Uhum. Então, eu ia para a resposta, mas ela queria... E para o adolescente, para a criança, é difícil entender que ela quer só validar que eu aprendi aquele caminho. Então, vira uma guerra de incompreensão, né? Dos dois lados, nesses casos. Então... mas eu vou sempre defender os professores e a escola, apesar de eu saber que a escola não tem facilidade em lidar com superdotação, muito menos com deficiências, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas, assim, o professor não tem nenhuma formação. A gente não tem... Por exemplo, matéria de psicologia nas licenciaturas ou até na pedagogia, não tem. A gente tem psicologia do desenvolvimento, que quem é o autor que a gente vai estudar?
Piaget, que nunca foi psicólogo, ele é biólogo. Então, assim, a gente não tem psicologia das relações, psicologia da adolescência para entender, porque se a gente tivesse, a gente saberia lidar melhor com esse tipo de resposta de um adolescente, né? Ah, achei melhor fazer isso, que saco fazer, né? Mostrar o procedimento, eu quero já dar o resultado. Mas, infelizmente, a gente não tem essa formação. E aí, claro, a escola sofre e, pior ainda, as crianças sofrem mais. Aos 60 anos, eu fui fazer a avaliação lá no teu instituto, né? A Maria Lúcia é diretora de um instituto que avalia a superdotação. Eu fui fazer a avaliação e descobri que eu sou superdotado. Aí, assim, eu desconfiava que eu tinha uma inteligência um pouquinho melhor do que a média, ponto, né? Eu só achava isso. Mas depois que eu vi que minha classificação era muito acima e era realmente de superdotado, aí que algumas fichas caíram. Olha, com 60, né? Aí eu descobri, puxa vida, então por isso que eu sofria tanto na escola. Eu recebia bullying na escola por ser inteligente. Por quê? Porque eu lia antes os livros de ciências e daí quando a professora ia dar aula eu fazia perguntas que os meus colegas nem entendiam as perguntas. Aí eles me chamavam de nerd, naquela época me chamavam de CDF, né? Não é bom não explicar qual é o significado. Não traduza. Não traduza. Então eu sofria por causa disso. Peixinho do professor, tem isso, né? Peixinho, preferido do professor, peixinho do professor. E isso, de alguma forma, acabou me desmotivando e em várias matérias eu fui mal. Mas depois eu pensei, mas por que eu fui mal? Eu fui mal porque eu achava tão saco estudar que eu não estudava, daí, claro, né? Daí vai mal. Então, muitas coisas começaram a fazer sentido para mim depois que eu soube, depois que eu vi a avaliação, né? Depois que eu soube que eu era superdotado. Inclusive, eu achava assim, quando eu estava na 7ª série, eu quase reprovei em matemática. Fui para a recuperação final e tal, porque eu achava chato o jeito que o professor explicava. Mas depois o que aconteceu? Depois eu fui me tornar professor de matemática. Então, mas como é que se pode? Ah, mas você ia mal na escola e depois virou professor de matemática? Foi uma vingança, né? Foi a vingança. Mas foi justamente por isso, porque o jeito que era ensinado não batia comigo. Eu queria criar, inventar, descobrir coisas da matemática e não aquela coisa quadradinha, certinha, que tinha que obrigatoriamente ser, né? E aí, por isso, eu acabei indo mal, né? Mas depois... mas acontece muito com as crianças superdotadas, justamente porque eles têm uma dedução lógica pelo raciocínio que eles chegam no resultado. Aí você tem que fazer aquela sentença matemática com as parcelas uma em cima da outra, com o sinalzinho de mais ou sinalzinho de menos das coisas, e se não preencher aquilo, o professor acha que você está colando, ou que você inventou, que você copiou de algum lugar. E eles não veem qual é o sentido de eu dizer, né? Maria comprou não sei quantas frutas, foi na feira, quantas frutas Maria comprou? E põe 39. Você tá com a resposta na... 39. Aí, não, a professora quer que ponha Maria foi à feira e comprou 39 frutas. Como você disse, é um porre para eles. Porque o escrever é muito cansativo, porque eles pensam muito rápido. Sim. Então, na hora que começa a desenhar, que ainda a parte motora não está bem desenvolvida para isso, ele vai direto no ponto, né, no resultado. E o professor não aceita aquela sentença incompleta. E então, é difícil para a criança também, ou para o adolescente, que seja, ter a paciência de entender, por exemplo, eu me identifiquei bastante com isso daí. Então, tudo que eu falo, acho que você vai começar a fazer o checklist. Assim, acontecia a professora queria ver se eu sabia utilizar as ferramentas que ela estava me ensinando, né? Então, e às vezes eu cortava um caminho, porque tinham coisas que eram óbvias. Tem coisa na matemática que você resolve com uma regra de 3, né? E lógica. Então, eu ia para a resposta, mas ela queria... E para o adolescente, para a criança, é difícil entender que ela quer só validar que eu aprendi aquele caminho. Então, vira uma guerra de incompreensão, né? Dos dois lados, nesses casos. Então... mas eu vou sempre defender os professores e a escola, apesar de eu saber que a escola não tem facilidade em lidar com superdotação, muito menos com deficiências, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas, assim, o professor não tem nenhuma formação. A gente não tem... Por exemplo, matéria de psicologia nas licenciaturas ou até na pedagogia, não tem. A gente tem psicologia do desenvolvimento, que quem é o autor que a gente vai estudar?
Piaget, que nunca foi psicólogo, ele é biólogo. Então, assim, a gente não tem psicologia das relações, psicologia da adolescência para entender, porque se a gente tivesse, a gente saberia lidar melhor com esse tipo de resposta de um adolescente, né? Ah, achei melhor fazer isso, que saco fazer, né? Mostrar o procedimento, eu quero já dar o resultado. Mas, infelizmente, a gente não tem essa formação. E aí, claro, a escola sofre e, pior ainda, as crianças sofrem mais. Se você curte o conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Vamos crescer juntos nessa jornada.